Oi, meus amores, bem-vindos! Consultório de Família começando agora e eu fico muito agradecida por sua companhia. Estamos num mundo altamente tecnológico e o nosso contato direto com as telas, com luzes, com tudo que gira em torno do artificial ou de fato é artificial. E perdendo muitas vezes contato com a natureza, principalmente quem mora em grandes cidades. Muitas vezes isso tem sido agravante para a queda da saúde mental, da saúde emocional de muitas pessoas. Estudos recentes cada vez mais confirmam quão bom é para a saúde mental, para a saúde física, para o bem-estar de modo geral, o contato com a natureza, estar em contato com a criação divina. E eu quero convidar você a ficar comigo no programa de hoje. Nós vamos falar disso, dirigindo especialmente ali no cuidado com as crianças, na educação, na formação, nos benefícios que a gente tem no contato com a natureza. As férias vêm chegando por aí, o que você deve planejar, bem que poderia incluir parques, passeios, trilhas. Vai pensando por aí, queremos te ajudar. É muito bom ter a sua interação com a gente, muito obrigada por sempre ser a sua audiência bem-vinda aqui com a gente. E eu peço que a bênção de Deus seja com você e com a sua família. Minha convidada de hoje é educadora parental, ela é escritora, ela é treinadora de muita gente boa para cuidar bem, para educar bem, para termos crianças, adolescentes, famílias muito melhor ajustadas, com uma linguagem muito mais adequada, amorosa e gentil, sem jamais perder a firmeza. Beth Rodrigues, bem-vinda, que bom ter você aqui comigo, fazia tempo que não nos encontrávamos, bem-vinda. Muito obrigada, Daleide, pela oportunidade. É também um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Obrigada. Muito obrigada. Falando de um assunto que eu gosto tanto. Pois bem, inclusive você tem um livro que trata especialmente desse tema, saúde mental e natureza, ou educação e natureza. Fala um pouquinho para a gente da sua perspectiva. Falo sim. Como você sabe, né, eu estou na área de educação há décadas já. E venho acompanhando diferentes profissionais que atuam com famílias, diferentes famílias, e percebendo exatamente como você começou, né? Que esse artificial está no nosso dia a dia. Então, eu sou típica paulistana, que moro numa cidade grande, em um prédio, cercada de prédios. Então, sei bem quais são os efeitos em longo prazo de uma vida tão enclausurada, né? Assim, cercada nessa selva de pedra, né? Vou usar uma expressão antiga. E eu acabei me juntando com uma especialista em meio ambiente, em educação ambiental e criança. Para você ter uma ideia, a Juliana, ela fez o mestrado dela sobre o efeito da natureza em crianças oncológicas no HC de São Paulo. Uau. Então, eram crianças, né? São crianças que não podem sair daquele espaço, né? Então não podem frequentar parques ou praças, como é a primeira coisa que passa para a nossa cabeça, mas a natureza foi levada para esse ambiente hospitalar. E resultados positivos, assim, foram observados, não só na saúde física, mas também mental e emocional. E muitas outras pesquisas, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, comprovam o efeito maravilhoso e também, outra vez, em longo prazo, do contato, da interação das pessoas com a natureza. Tem até, eu sempre esqueço o nome desses japoneses pesquisadores, mas eles falam do banho de floresta, que é aquela oportunidade da gente estar mesmo, né, cercado de verde, cercado de árvores, seja num bosque, numa floresta mesmo, ou numa praça, num parque, porque isso só já é, assim, transformador. Realmente faz muito bem, porque nós somos natureza. E parece que a gente esquece isso. Exato. Então, é quase que um retorno à nossa própria essência, né? Inclusive, você mencionou um livro, mas, na verdade, são dois. Porque em um a gente tem uma historinha e no outro a gente tem cartinhas. São cartas que trazem sugestões. Porque eu não sei vocês, mas muitas vezes
falta ideia, né? Falta criatividade. E você mencionou as férias chegando. Então, eu sei que esse é um grande desafio. Muitas vezes os pais não têm, os cuidadores principais não estão de férias, as crianças estão de férias e falta ideia. O que eu faço, né? Eu vou deixar ele ficar o dia inteiro na frente da TV? Ok, a gente não está aqui sendo contra as telas podem ser instrutivas, podem ser uma oportunidade de lazer, de interação, de conhecimento. Todo o problema é o excesso, porque o excesso de telas pode trazer graves problemas de saúde física e, outra vez, mental e emocional. Então, a gente está falando de sedentarismo, a gente está falando de obesidade, até problemas de visão. Sim. Então, o simples olhar o horizonte, olhar o céu, as nuvens, observar, né, as estrelas brilhando no céu à noite, conseguir, né, porque tem lugares que a gente não consegue, de tão poluído que está. Olhar o horizonte, o verde, a água, ter contato com a água. Então, ter contato com os elementos naturais é o que faz a grande diferença. Por isso que eu estava aqui pegando, porque cada uma das cartinhas traz uma sugestão de uma atividade que pode ser feita. E do outro lado, vem perguntas e nós mostramos quais são os elementos e quais são os sentidos que estão sendo explorados. Por isso que elas são educativas também, ao mesmo tempo que lúdicas. Então, às vezes, a gente esquece que o simples tirar o sapato para andar descalço na terra, na grama, na areia, né? A simples observação, contemplação dos elementos da natureza, os animaizinhos, os insetos. Se tiver a oportunidade de fazer uma horta, de germinar, de cultivar, ou mesmo em casa, né? Você... se tem esse espaço para plantas, talvez, né, também não tenha a oportunidade de ter um animal de estimação, você usar os elementos mesmo, usar a água, né, perceber os elementos da água. Então, tudo isso pode parecer muito simples, muito corriqueiro, mas é isso que vai desenvolver habilidades socioemocionais, habilidades cognitivas, habilidades de vida importantes, como, por exemplo, a criatividade, a paciência, porque a natureza tem o seu tempo, né? Então, observar as estações do ano, observar o florescer, isso tudo para as crianças desenvolve, inclusive, resiliência. Então, são tantos os benefícios que nós precisaríamos aqui de várias horas de programa para poder mencionar. Então, tem muitas das sugestões destas cartinhas que são utilizadas pelas famílias e que isso, inclusive, gera uma interação maior da família no planejamento de incluir os filhos, de incluir os pais, os avós, a família, a ter nesse planejamento das férias ou da prática do dia a dia, até como estilo de vida, ter esse princípio do contato com a natureza. Nós entendemos a natureza como um compêndio, como um grande livro a ser explorado. Lembrem-se, nós somos criacionistas, a Beth também é criacionista, nós cremos que Deus é o Criador. E quando Deus nos criou, o relato bíblico vai nos dizer que Deus nos colocou em um jardim. Os nossos primeiros pais tinham contato direto com a natureza. Então, Deus nos cria e nos põe em contato com a natureza, integrando, interagindo, fazendo parte dela. Em algum momento, nós fomos tirados desta natureza e fomos enclausurados, como estamos hoje, em muita pedra, em muito mármore, em muita luz artificial. E nós temos hoje, muito especialmente, crianças numa situação de bastante necessidade de cuidados em todos os sentidos, em que pede que a gente faça esse retorno a um contato maior com a natureza intencionalmente, porque, como você bem disse, muitos de nós vamos precisar pensar em como fazer isso, planejar. já que mora numa cidade grande, por exemplo, onde tenha pouco contato fácil com a natureza, mas cabe planejamento, né? Então, tem essa sugestão dessas cartas, eu vou até pegar aqui, Betinha, por gentileza. Cartas bem sugestivas, olha, são meninas, são várias. Não, e são lindas. E eu posso falar que são lindas porque não fui eu que fiz a ilustração. A Helena de Cortez, que é a autora são aqui, aquarelas, né? Aí você vai virar aqui, isso, aquarelas aqui, ó.
vai virar aqui, por exemplo, subir em uma árvore. Você já subiu uma árvore e aqui você está conversando com seus filhos, por exemplo. Cada árvore é única, com diferentes texturas de casca, quantidade e grossura de galhos, formas de folhas, tamanhos, tipos de raízes. Onde você mora tem alguma árvore com galhos baixos, grossos e firmes? E aí você vai criando esse diálogo com as crianças, vai fazendo perguntas que levam essas crianças, inclusive, a desviar a atenção da tecnologia, das telas. Nós já fizemos programas aqui, inclusive, tratando disso e como é difícil tirar as crianças dali. Mas é que muitas vezes nós, os pais, ficamos também de mãos atadas, sem saber o que fazer para substituir. Não pense que facilmente uma criança vai soltar uma tela por si mesma e vai dizer, mamãe, me leva para a natureza, se ela não foi habituada a isso. Sim. Então, nós vamos precisar fazer esse exercício, sermos criativos e elaborar maneiras de dialogar, de interagir, de ensinar, de levar a criança a explorar a natureza. Isso tem muito a ver com saúde mental, saúde emocional, comportamento, vida. Beth. Você sabe que eu quero mostrar essa página do livro, que é o começo da história, porque isso deve acontecer em outras casas também. A história começa assim, 2 irmãos, né, essa menininha e esse garoto, a Gabi e o Tom, brigando por causa de um celular. Então, no começo da história, eles estão brigando mesmo. Para de jogar, agora é minha vez, me dá o celular, vai assistir seus desenhos. E ele está gritando com a irmã. E a irmã responde também aos gritos, brava, né? Agora não vou ver desenho, eu quero jogar no celular também. E aí chega a mãe e também estressada. Então, isso, gente, é muito comum. Nós temos neurônios espelho aqui no nosso cérebro que fazem a gente reproduzir as emoções que a gente percebe. Então, no caso, aqui os irmãos estão irritados, estão bravos, estão tensos. E todo esse clima de estresse acaba atingindo até a mãe, que está irritada de ver sempre os filhos brigando por causa do celular, né? Ela fala, não aguento mais ver vocês o dia inteiro nas telas. Aí eles continuam brigando e apontando os dedos até que a mãe conta para os filhos que quando ela era criança, ela não tinha celular. Não sei vocês, mas eu não tinha celular quando eu era criança. Então, os filhos levam um susto até, porque as crianças de hoje não conseguem imaginar uma vida sem telas, né? Tudo bem que a gente já tinha televisão, mas a gente não tinha celular. Não era essa coisa que a gente carregava o tempo todo com a gente para fazer tudo, né? E aí, no que ela conta isso para os filhos, ela resolve mostrar uma caixinha, que ela tem lá uma caixinha de papelão, onde ela guarda as fotos da infância dela e alguns elementos, tinha até uma receita de coisas e tal. E ela, com muita calma, né, porque ela também precisou ter... E esse é o primeiro passo, gente. É esse autoconhecimento, essa autorregulação. Então, às vezes, algumas pessoas basta respirar fundo, para outras pessoas precisa sair de cena, para outras pessoas uma oração, né, uma reza pode funcionar como um elemento mesmo que vai te acalmar, para mim funciona muito. E aí essa mãe vai compartilhando com os filhos atividades que ela fazia na infância dela fora das telas. Então, desde brincar de fazer comidinha de terra, até empinar pipas, né? Ou até plantar coisas, tal. Eles vão ficando interessados. Ela mostrou uma brincadeira que ela fazia, ensinou os filhos a brincar de observar as nuvens. Eu não vou mostrar o livro todo, mas para mostrar que, sabe, andar de bicicleta, realmente ir para uma praça, para um parque, olha aqui, fazer um piquenique ao ar livre, preparar um lanche, né? Então... São atividades que podem parecer muito simples, mas a riqueza que é você estar num ambiente calmo, num ambiente natural, dentro do possível, com elementos naturais, com os pés descalços. As crianças precisam explorar o ambiente, precisam aprender a voltar a aprender a correr, a pular, a dar cambalhotas, a observar os insetos, a explorar, a fazer perguntas, né? A observar a natureza na sua forma mais plena, né? Das cores e tal. Tudo isso não só vai fazer um bem danado para a cognição, para a inteligência, porque eles vão aprender sobre os seres vivos, vão aprender sobre elementos, né, da ciência. Isso é ciência pura.
Mas também isso, além de investigar, né, de explorar esse espírito científico, vai também desenvolver calma, paciência, cooperação, colaboração, criatividade, são respeito, autorrespeito, autocuidado. Então, isso tudo realmente precisa ser intencionalmente, como você mesma disse, planejado. Então, não é para abandonar totalmente as telas, nós precisamos, dependemos, mas a verdade é que nós adultos, pais, avós, Sim. estamos também viciados e precisamos cada vez mais cuidar da nossa saúde física, mental e emocional, garantindo horas de sono mínimas, né? Garantindo uma alimentação mais saudável, porque às vezes a gente está comendo ali, vendo televisão, por exemplo, e a gente nem percebe o que nós estamos nos alimentando. Com a qualidade, a quantidade. Então a gente vai ali só comendo, né? Compulsivamente. Isso. E é por isso que gera a obesidade, o sedentarismo. Então, a ideia desse retorno à natureza é porque realmente é uma solução gratuita, sem custo, que nós temos e que vai gerar uma integração, uma conexão entre os membros da família, entre as pessoas que fizerem essas atividades juntos. Então, é uma caminhada, é um passeio de bicicleta, de patins, de rolimã, do que vocês quiserem, né? Mas curtir. Se você tem a oportunidade de visitar um ambiente natural, onde tem areia, mar, ou uma lagoa para se banhar, ou uma cachoeira, melhor ainda. Não tem essa possibilidade? Está valendo um balde com água, um banho de mangueira, né? Plantar sementinhas, cultivar flores em jarro. Lembra de quando crianças na escola, vamos plantar feijão. Para ver o desenvolvimento do feijão. Vamos voltar a essas práticas. Veja, estudos, muitos estudos, são vários estudos que mostram que estar perto da natureza tem relação com a melhora de vários índices da qualidade de vida e bem-estar, como a diminuição da pressão arterial. Você, vovó, a mãe, o pai, pressão arterial está subindo, tira essa sandália, põe o pé no chão, vai caminhar perto da natureza, vai olhar para o verde. Olha o que mais diz: diminuição da pressão arterial, redução de hormônios associados ao estresse, melhora dos batimentos cardíacos, melhora do humor. Essa criança está muito irritada, ela está muito estressada, grita, esperneia. Ai, essa criança está desobediente. Aí você grita, o ambiente fica pesado. Até quanto a isto, nós vamos ter melhora, mudança, transformação, humor, função cognitiva, como já bem lembrado pela Beth. Isso muitas vezes passa despercebido. Nós vamos procurar o psicólogo, o psiquiatra, nós vamos procurar ajuda em todos os cantos, mas a gente não busca a ajuda dos recursos que estão disponíveis no cuidado com a nossa saúde mental, comportamental. Além desses benefícios, tem melhora no sistema imunológico. A exposição regular ao sol tem sido associada a um aumento da atividade das células do sistema imunológico, fortalecendo a capacidade de combater doenças. Vejam, nossos filhos ficam muitas horas em sala de aula, trancados em sala de aula por 2, 3, 4 horas, depois volta para casa, trancados dentro de casa por muitas horas, uma vida. Ou seja, ou a gente faz isso, ou a gente volta ao lugar de origem, onde Papai do Céu nos criou, ou nós vamos ficar ainda patinando numa saúde cada vez mais frágil. E você sabe, nossas crianças estão ansiosas, deprimidas, muitas delas praticando autolesão, elas estão com pensamentos suicidas cada vez mais cedo, elas estão em contato com temas que não deveria ser para a idade delas, nem para a idade alguma, como pornografia, assistindo conteúdos indevidos para o desenvolvimento delas. Nós precisamos, então, ter estratégias, pensamento, maneira intencional de como nós vamos auxiliar num conjunto de fatores, claro, associados, para que elas tenham melhor condição, melhor saúde, melhor bem-estar. Não é, Beth? É exatamente isso. Você sabe que no final do livro nós fizemos aqui 6 páginas de reflexões para pais, mães e educadores.
Porque isso que você falou, né, os estudos estão comprovando isso. Eu já mencionei os problemas de miopia, outros problemas de visão, a questão do relaxamento muscular só quando você olha para o ambiente. Então, agora, não adianta dar aula expositiva, não adianta ficar falando para fazer, só falar. Não, a gente precisa criar oportunidade mesmo para estar na natureza. Então, esse hábito de conexão, né? E você mencionou a questão imunológica, emocional, cognitiva, motora. E esses benefícios, gente, trazem até uma responsabilidade social. Porque a gente sempre pensa, né? Que filhos que eu estou deixando para esse mundo? E que mundo que eu estou deixando para os meus filhos? Isso. Então, quanto mais as crianças forem criadas nesse ambiente natural, mais elas vão querer preservar esse mundo. E nós estamos tendo casos, né, cada vez esse aquecimento global, todos esses desastres naturais que estão acontecendo, é porque nós não cuidamos adequadamente do nosso planeta, da nossa casa, da nossa mãe terra. Então, é fundamental, é urgente que a gente trabalhe, olha, não foi mencionado ainda, a regulação do ciclo de atividades diurnas e noturnas, a qualidade do sono. Então, todas as pessoas que sofrem de insônia, todas as crianças que estão muito irritadiças, que não querem dormir, é porque não exploraram, não brincaram, pularam, correram, se divertiram na natureza. Não adianta ficar o dia inteiro na frente de uma tela e depois achar que o seu corpo vai relaxar. Não, ele precisa se cansar. Eu lembro quando minha filha era bebê, que o médico, aliás, esse livro tem sido indicado por importantes pediatras, Dr. Daniel Becker, professora Marilena Flores, que é consultora da Defesa dos Direitos da Criança e do Brincar, professora Magda, da Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e outros profissionais. Porque eu lembro que essa era uma orientação do pediatra da minha filha, fazer passeios diários com o bebê no carrinho, né, ou no colo, enfim, ao ar livre, ter contato com o sol diariamente. E quantos de nós passamos dias sem contato com o sol, sem o contato com o ar livre? Porque estamos ali, enclausurados na nossa casa, a gente pede uma comida, a gente pede um supermercado hoje em dia. Muitas vezes você nem esse hábito, né, natural, simples do dia a dia, de fazer uma compra, de frequentar, a gente não faz. Ou as crianças não fazem, porque nós adultos acabamos precisando fazer isso, mas não permitimos, ou a criança não precisa, deixa que eu trago a comida para ela. E cada vez que a gente faz pelas crianças, para as crianças e não faz com as crianças, nós não estamos desenvolvendo a autonomia, o poder pessoal. E esse é um dos nossos focos, é desenvolver essas habilidades socioemocionais, cognitivas, todas com eles. Então, é fazer junto com eles, preparar os alimentos junto com eles. Como você mesma mencionou, uma horta, plantar, banhar-se, esse cuidado, essa conversa, essa interação, esse diálogo junto com os filhos. Bem dito. E você, considerando esse fator, você pode fazer tanta diferença. Outro dia eu assisti um vídeo, até postei sobre uma série japonesa que trata da relação pais e filhos. E uma criança pequenininha, coisa mais gostosa, ele fazia queixa de que a sua mãe e o seu pai não ficavam com ele. Então mostra ele no quarto, brincando, sozinho. E ele faz uma queixa tão bem elaborada, ele fala muito bem, dizendo sentir falta da mãe, que às vezes o pai era muito severo, falava. E a produção daquela série acabou patrocinando o cuidado de que a mãe soubesse, claro, interagisse. E uma das cenas, ela está com esse neném, com esse filho, né, deve ter uns 5 aninhos, e ela está assim em contato com a natureza. Me remeteu àquele momento. Sim. E o final é feliz daquela história de uma criança que agora tem contato direto com a sua mãe. Ela brinca com ele, mesmo cansada, quando chega do trabalho, que a criança pede atenção. Isso. A criança não pede brinquedo, igualmente pede atenção. Uma criança, ela fica feliz em brincar com uma caixa de sapatos e inventando que aquilo é um carro, desde que o pai esteja junto, a mãe esteja junto, ou outro cuidador como vovó, porque tem famílias diferentes, né?
cuidando dessas crianças, uma configuração diferente, mas as nossas crianças precisam de um olho no olho, de um toque, de um abraço, de um carinho, de uma presença. E muitas vezes você leva essa criança a brincar no parquinho, em contato com a areia, o que seja, ao ar livre. Aquilo cria conexão, cria e aprofunda vínculos, cria boas memórias. Fico pensando quais boas memórias nós temos de ficar, no nosso tempo, ficar diante da televisão. Eu vou lembrar de um filme, eu vou lembrar de um seriado, alguma coisa que eu assistia, mas nada é tão significativo como lembrar quando eu brincava com meu pai, que eu arrastava pela casa, em cima de uma toalha, e ele ria, e a gente brincava. Não tem comparação. Sim. Então, é disso que se trata, de a gente tomar ciência de quão fundamental é ter esse contato, pai e filho, atenção, mãe, filho, família, e aí pensar na natureza. Quando a Beth se refere assim, mãe terra, a gente está lembrando, inclusive, de que nós somos criados da terra, somos criacionistas, Deus é o Criador, Ele é o nosso Pai. Mas no sentido de que nós temos em toda a nossa constituição física elementos da terra. Né? Nós temos elementos da terra, Deus criou da terra, fez o nosso primeiro pai, Adão, fez dali da sua costela, tirou a mulher, ela tem os elementos dele, nós temos os elementos da terra, voltar a pôr o pé na terra, pegar nas árvores, subir numa árvore, olha a experiência de subir numa árvore, vai ver que esse menino só sobe no sofá e na mesa, desce daí criatura, vamos levar para subir numa árvore. Meus amores, nós vamos para o intervalo. Vou até aproveitar para lembrar a vocês esse guia de estudo maravilhoso que nós estamos oferecendo, A Origem de Tudo. De onde viemos? A origem de tudo. O que a Bíblia diz e o que a ciência também traz de elementos que confirmam a criação. Mas é possível, Darleide? Mas é claro, a origem de tudo, de onde viemos, a revista Esperança Novo Tempo pode ser sua, pode pegar e levar. Você só precisa entrar em contato com a gente numa mensagem muito simples, pelo nosso WhatsApp 98244-4449. 98244-4449. Aparece aí no seu vídeo, não vai pagar nada por isso. Eu não estou te vendendo nada, eu estou sugerindo que você entre em contato, peça esse guia de estudo e vamos estudar sobre a criação. Vamos estudar sobre os elementos da criação de maneira muito aprofundada, viu? Isso aqui não é um tema... deixa eu dar uma olhadinha. É um tema aprofundado após o outro nas lições que foram elaboradas pelo jornalista e pesquisador Michelson Borges. Essa daqui já é sua. Já pode levar. Que delícia! Sempre que ela vem aqui tem um guia de estudo novo para ela. É verdade. Muito bem, meus amores. Intervalo e já voltamos com você. Até já. Amores, vamos continuar aqui conversando sobre o contato com a natureza e a saúde mental. Isso é para crianças, para os pais, para todos nós, para os professores, para os velhinhos, para os novinhos. É para todo mundo voltar a ter contato com a natureza. Nós estamos ansiosos, deprimidos, transtorno de ansiedade generalizada, medos, fobias, uma agonia tomando a alma de todo mundo. E a gente precisa se dar conta dos recursos naturais deixados pelo Criador. Então, hoje eu estou aqui com a educadora, professora. Ela tem um trabalho assim de muitos anos, décadas enquanto professora e ultimamente como educadora parental. Amada e treinadora, né, de muitos outros educadores parentais no Brasil. Você ainda continua sendo uma das únicas representantes na formação de educadores parentais? De disciplina positiva, eu sou a única que mora no Brasil, né? Mas somos duas brasileiras que dão esses cursos de disciplina positiva. E eu tive a honra, né, de ser também tradutora de 7 livros da série Disciplina Positiva e queria aproveitar até e mencionar um livro novo que a doutora Jane Nelson escreveu. Não é esse que eu te trouxe de presente, não. Já vou abrindo aqui meu presente. Esse eu que te dei, porque esse foi o que eu escrevi. Mas olha que interessante o título do novo livro da doutora Jane Nelson, Serenidade. Uau. Serenidade, o que impede a nossa felicidade. Então, vejam, você trouxe muito bem, Darleide, essa reflexão sobre
suicídio, as taxas de suicídio, as taxas de depressão, os diagnósticos cada vez mais proliferados. Parece que TDAH. todo mundo... TDAH é uma coisa assim que já virou... Todo mundo tem, né? Está em algum nível do espectro. E a gente deve se perguntar, né? Será por que a sociedade está tão adoecida? Será que não está faltando exatamente essa contemplação, essa gratidão? Porque isso é outro elemento que nós não mencionamos ainda, que vai ajudar demais na nossa saúde física, mental e emocional. A gratidão, observar o que está de bom na nossa vida, o que faz bem, tudo que nós temos e somos, sabe? O simples fato de estarmos vivos, de termos saúde, de termos pessoas que nos amam, que nós amamos, de termos um trabalho ou não. Então, talvez você não tenha alguma dessas coisas que eu mencionei, mas você tem outras. Você tem a vida, né? Que é bem mais precioso do que esse. Então, essa gratidão pelas pequenas coisas, essa presença plena, a gente chama isso de mindfulness, né? Então, essas pequenas atitudes de respiração profunda, de conexão com você mesmo, para você poder se conectar com outras pessoas, a observação dos seus sentimentos, das suas emoções. O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Então, essa autoconsciência, esse autoconhecimento, essa autopercepção, a avaliação, é o primeiro passo. Sem essa percepção, a gente não vai poder depois ter o autocuidado, a autocompaixão. Então, essa história de, poxa, eu trabalho muito, eu não consigo, eu não tenho tempo, quando eu chego em casa eu estou exausta, morta, acabada, eu quero mais é que eu fique na frente das telas, eu quero que meu filho fique na frente das telas, porque aí não vai me dar trabalho, ele vai comer sem questionar, ele vai assistir o desenho e eu estou lá enfiando na boca dele e tal. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Nós, enquanto pais e mães, fazemos o nosso melhor, porque o nosso objetivo é criar, é educar os nossos filhos. O que nós estamos aqui juntas fazendo hoje, né, Darleide, é essa lembrança de que fazer junto, a gente desenvolve as habilidades de autonomia nos filhos. Então, quanto antes eles puderem aprender a se trocar sozinhos, a se banhar sozinhos, né, escovar os próprios dentes, a se alimentar sozinhos, isso desde mais tenra idade. E à medida que eles vão crescendo, contribuir com as tarefas domésticas, fazerem a própria cama, organizar, né, lavarem o próprio prato, fazerem a comida juntos. Isso tudo pode ser prazeroso, não precisa ser um peso, uma tarefa, uma obrigação. Não, pode ser um momento agradável em que juntos estão aprendendo. As crianças pequenas, já é da natureza das crianças querer colaborar, querer contribuir. E não sei por que a gente acaba fazendo pelas crianças, para as crianças, porque faz mais rápido, porque faz melhor, porque você é pequenininho, deixa que a mamãe faz melhor, né? E acaba inibindo esse desejo natural de contribuir. As crianças são altruístas por natureza, são compassivas por natureza e a gente pode estimular que isso aconteça e se perpetue para o resto da vida. Nós queremos tornar que os nossos filhos sejam pessoas autônomas, independentes, capazes de cuidar de si próprios para depois poderem cuidar dos seus entes, né, das suas famílias e tal. E é nessa atitude de gratidão, de autoconsciência, de autorregulação, de autopercepção, autocuidado, que a gente vai poder desenvolver ainda melhor essas habilidades para não ter problemas de saúde, como a gente tem visto toda uma sociedade adoecida. Eu aplico isso, inclusive, Beth, aos aspectos, ou ao aspecto maior espiritual. Sim, também. Quando nós não temos essa habilidade de contemplar, de serenar, nós perdemos a oportunidade de perceber, inclusive, as bênçãos, o cuidado de Deus. Quantas vezes nós nos dobramos em oração, mas nós não buscamos naquele tempo de oração contemplar o que pode ser a resposta de Deus, o que pode ser o cuidado de Deus, o que pode ser a misericórdia de Deus me cercando. E mesmo pessoas cristãs ou religiosas se mantêm muito ansiosas, muito desesperadas, muito fora de si, porque não voltam aqui para contemplar a presença de Deus, que Ele se faz presente. Na palavra, quantas vezes nós abrimos a Bíblia, mas nós não temos uma atenção à
palavra, porque nós não estamos aqui com a palavra, nós estamos preocupados, nós estamos com o desespero em função daquilo que foi ou que será, mas nós não nos voltamos para esse momento presente com Deus. Eu chamo a tua atenção para isso, que até quanto a esse serenar, esse esperar, contemplar, tem a ver com um aproveitamento maior da sua relação com Deus, da nossa relação com Deus. Faz sentido para você também? Totalmente, totalmente. É essa conexão conosco, né? Com a nossa essência. Então, sem dúvida, autoconhecimento, autoconsciência, autorregulação, essa percepção do que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso? Né? Porque, gente, a gente pode sentir tudo. Você pode sentir muita raiva, muita tristeza, muito medo, Sim. muita insegurança. Tudo é válido. Agora, a gente não pode ter todos os comportamentos, porque a raiva vai dar vontade de ser agressivo. Poxa, ser agressivo só vai gerar agressividade. Agressividade gera agressividade. Então, como eu lido com os meus sentimentos? Como eu lido com as minhas emoções? E é isso que a gente ensina para as crianças pelo exemplo. Não adianta falar, não chore. Como assim não chore? Engole esse choro. Como assim engole esse choro? Chorar faz bem. Às vezes chorar é necessário. Tudo bem, ninguém aguenta e ninguém quer uma criança, uma pessoa que está toda hora chorando, porque é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Então, buscar esse equilíbrio. Como eu lido com a minha tristeza, com a minha saudade, com o meu medo, com a minha raiva. Então, essa consciência as nossas emoções ficam reguladas no contato com a natureza. Todos nós ficamos mais calmos. É aquele tempo, parece que a gente chama isso na disciplina positiva de pausa positiva. Então, a gente pode criar momentos especiais, tempo especial, tempo de qualidade, memórias afetivas. Você mesma mencionou, aposto que se eu fizesse aqui um exercício, um desafio, pense no momento de uma criança feliz. Imagine aí, feche os seus olhos e pense uma criança, um grupo de crianças felizes. O que elas estão fazendo? Aposto que vocês não pensaram crianças felizes jogando videogame. Ou não pensaram crianças felizes assistindo um desenho. Por mais divertido que pode ser isso, eu não estou sendo contra isso. Só que, geralmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa crianças felizes correndo, rindo, se divertindo, brincando. A gente imagina grama, a gente imagina água, não é? Porque é isso. Então, gargalhar, a risada. Tem coisa mais contagiante. Do mesmo jeito que a agressividade gera agressividade, alegria gera alegria. Né? Então, uma gargalhada de uma criança traz alegria para o ambiente familiar. Então, vamos trazer essa simplicidade. Eu não gosto de brincar daquilo que o meu filho gosta de brincar. Tá bom, então ensine uma brincadeira da sua infância. Ensine alguma coisa que você pode ser uma coisa que você vai resgatar a sua memória afetiva, que você gostava de brincar, que seu filho talvez não conheça essa brincadeira. E olha que oportunidade. Conte a sua história. Nossa, conversas, quantas conversas. Conte histórias da infância do seu filho, de quando ele era bebê, de quando a sua filha era pequenininha, o que ela falava, o que ela fazia. Que criança não gosta, que adolescente não gosta de ouvir histórias da sua infância, do seu tempo de bebê. Porque quando a gente relata esses casos e conta também a nossa história, da nossa infância, imagina, a surpresa nesse livro foi das crianças saberem que a mãe não tinha celular. Como assim? O que você fazia? E ela falando que ela brincava, pegava um pedaço de papelão, pegava lá o gramado, né, um morrinho, e descia, né, naquele gramado com aquele papelão. As crianças, mas só isso, e só isso é tão divertido. Né? A nossa versão brasileira de um trenó. Vamos lá, vamos brincar disso, né? Vamos pegar um papelão igual a mamãe fazia, papai fazia. Vamos pular corda, né? Pular corda. Poxa, brincar de amarelinha. Parece que as crianças não sabem mais, porque não vivenciam isso. E aí, o corpo, gente, o corpo precisa desse toque físico que você mencionou. Então, quando você está lá ensinando seu filho a fazer com um barbante, né, aquele emaranhado que a gente fazia, a pegar uma corda, a pular, você também está tocando, você está olhando no olho, o seu tom de voz fica mais respeitoso. Você estabelece uma conexão.
uma coisa que não vai se perder. Porque a grande preocupação dos pais é depois, né? Quando os filhos crescem, é a adolescência, é a vida adulta. Agora, se essa conexão ela está bem firme na infância e é através dessas memórias afetivas, desse tempo de qualidade juntos, olha, à medida que eles vão crescendo, naturalmente os adolescentes vão explorar, vão querer se distanciar, porque vai ter um momento que eles vão sair de casa. A gente tem que preparar os nossos filhos para o mundo, para a vida. Mas olha, eles vão estar conectados. Sempre, porque eles sabem que se eles precisarem, eles podem voltar. Eles sempre vão ter o nosso colo, a nossa atenção. Isso é a prova de um amor incondicional, que não depende das notas, de ser bonzinho, de ser comportado, de ser obediente. É amor verdadeiro. É amor, né? Apesar das notas, apesar, às vezes, da indisciplina. Porque, às vezes, a criança tem aquele ataque de birra e os pais se desesperam, grita, chora, se joga. Mas por que está atrás daquilo? Por que essa criança está fazendo isso? Por que esse adolescente está tendo episódios de autolesão? Não é só uma pressão do grupo. Não é só uma característica dessa geração atual. É uma necessidade que não está sendo atendida. Qual é a necessidade do seu filho, da sua filha, que não está sendo atendida? Qual é a sua necessidade que não está sendo atendida? Por isso essa autoconsciência é tão importante, essa reflexão, essa observação. Muitas dessas necessidades não atendidas são essa falta de conexão, essa falta de diálogo, de conversa, de olho no olho, de momentos prazerosos, sabe? E se as crianças não crescem fazendo isso, depois elas não vão poder voltar. E esse distanciamento vai realmente acontecer, essa ruptura. E são adultos que não querem voltar para casa, não querem ter contato com os pais, que rompem os laços com a família. É isso que a gente quer? E muitos se sentem, inclusive, culpados porque não sentem vontade de voltar. Quantas vezes, Arleide, eu não tenho vontade de estar com os meus pais, eu não tenho prazer em estar na companhia, nós não temos as mesmas conversas, nós não temos, ou pelo menos os mesmos interesses ou algo semelhante, não tenho um afeto. Por quê? Gente, o que não foi semeado, como é que pode ser colhido? Como é que a gente busca alguma coisa que não foi posto lá um dia? Então, pais, mães, avós, cuidadores, pessoas que são responsáveis por crianças e adolescentes, só que adolescente já começa a ser um pouco tardio, esse trabalho de criar vínculos vai ser um pouco mais difícil, não é impossível, mas um pouco mais difícil. Nós estamos dizendo, então, que muitas vezes nossos filhos estão sozinhos, estão solitários? Mas você sabe que é muito interessante. Eu ouço muitos pais, e acabou ouvindo também, né? Eu trabalhei muitos anos em escola, foram mais de 30 anos, 14 como diretora de escola, mais de 30 anos como coordenadora de escola. Então, eu cheguei a fazer uma pesquisa formal, um questionário, alguns anos atrás, com turmas de Fundamental 2. Várias turmas. E essa queixa que os pais trazem, que é, meu filho não me ouve, na verdade, o que querem dizer com isso é, meu filho não me obedece, né? Foi a mesma queixa dos adolescentes. Quando eu, no questionário, perguntei qual a sua maior queixa em relação aos seus pais, seu relacionamento com seus pais, meus pais não me ouvem. Então, veja, se as pessoas não se sentem ouvidas, os pais não se sentem ouvidos, né? Não se sentem escutados, se os filhos não se sentem escutados, quem é, entre adultos e crianças ou adolescentes, que tem que tomar a iniciativa de começar esse diálogo, de começar essa interação, essa conexão? Então, é aí que a natureza entra, porque é um elemento que ajuda nessa conexão. Quando você está ali, desde com o pequeno, fazendo um banho de lama, né? Fazendo uma brincadeira na terra, fazendo uma escultura, brincando com argila, brincando com tintas. E quando ele é adolescente, está ensinando a empinar uma pipa, a construir uma pipa. Ah, não, o adolescente não vai querer construir pipa porque ele gosta, não gosta. Tá bom, então ensina outra coisa. Ensina a mexer com madeira, ensina o que você sabe fazer, ensina a cozinhar. O adolescente vai adorar aprender a cozinhar. Exato. Né? Eu ensina o que você tiver vontade, sabe? Se um adolescente está preocupado ali com a imagem, com o corpo, por que tal praticar um esporte juntos, num ambiente natural?
vão pedalar, vão nadar, né? Vão correr, fazer uma caminhada, como é que se fala aquilo? Uma escalada, uma trilha. Isso eles vão amar, né? Ah, mas eu não tenho resistência física. Vocês vão achar alguma coisa em comum. Pode ser uma prática esportiva, né? Então, jogar uma bola, isso aproxima, isso conecta. Pode ser mais difícil com os adolescentes? Pode ser. Mas dá tempo sim, sabe? Dá tempo. Eu, quando conheci a disciplina positiva, os meus 3 enteados já eram adolescentes. Minha filha já tinha 10 anos. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça, não dá mais tempo. Agora eu já fui uma mãe punitiva, já fui uma mãe permissiva. E agora eu estou conhecendo esse modelo que é gentil e firme. Esse modelo mais respeitoso, que vai respeitar todos. E dá tempo. E a gente traz isso para a vida, porque é uma mudança de paradigma. Né? Esse livro não tem nada a ver com o que a gente está falando. Ele é um presente para você, porque é um livro autoral. Eu acabei de escrever, de lançar. São 14 competências essenciais do educador parental para profissionais que orientam pais e mães. Pessoas que já trabalham orientando pais e mães em como encontrar esse modo respeitoso de educar, de ensinar, de compartilhar a vida, de aprender também. 14 competências essenciais do educador parental. Autoria de Beth Pereira Rodrigues. Beth, você sabe que todas as vezes que se fala em disciplina positiva, pensa-se que é uma disciplina permissiva. Você sabe que tem essa pecha. E assim, você vai entender como quer entender, mas se me conhece, se acompanha o consultório de família, se sabe quem eu sou, minha proposta de trabalho e quem é a Novo Tempo, deveria ao menos considerar que eu não compactuaria com nenhum tipo de estilo de educação que considerasse a permissividade, a falta de autoridade, a falta de competência e habilidade para alinhar a gentileza com a firmeza, como é a proposta principal da disciplina positiva, que tem consonância total com os nossos princípios bíblicos, com os nossos princípios cristãos, que tem muito alinhamento com as orientações dadas no livro Educação, Conselhos aos Pais e Professores, de autoria de Ellen White, que você sabe que é autora do meu coração. Então, não saia desse trilho. Isso tem a ver com uma educação respeitosa, mas sempre tem esse medo. Disciplina positiva é a criança que se joga no chão e pode fazer o que quer, e a mãe fica lá 15 horas dizendo, filhinho, ó, bebê da mamãe. Não é isso? Não é isso. Até porque isso me parece desrespeitoso. Desrespeitoso com o adulto, desrespeitoso com a criança. Nossa função, né? Eu gosto de usar a palavra autoritativo. Nós somos autoridade, nós não estamos falando de autoritarismo, não é autoritário, não é ser rígido demais, controlador demais, apelar para a punição, não há necessidade. A punição funciona, não vamos mentir, uma palmada, um grito, na hora funciona. Mas em longo prazo, você lembra que eu falei da conexão? Imediatamente os filhos se desconectam, eles se distanciam, porque na hora obedece por medo, não é respeito. Muitos pais e mães se iludem, tá me obedecendo, né? Então me respeita. Não é respeito, é medo. O medo distancia. Esse filho vai mentir, vai acontecer a dissimulação, a rebeldia, a revolta, a vingança, a baixa autoestima. Poxa, eu não sou capaz, poxa, eu não consigo, poxa, eu sou uma pessoa má. A baixa autoestima vai gerar insegurança, falta de confiança. Essa pessoa não vai se tornar uma pessoa... É o primeiro passo para a depressão. É o segundo passo para o suicídio. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Esses são os grandes perigos da punição. Mas nós também não estamos defendendo que a criança pode fazer o que ela quiser. Essa liberdade excessiva. Não é isso. Então, não é simplesmente desenvolver... a gentileza, ou só a firmeza. Nós estamos falando de ter firmeza e gentileza juntos. De ter ordem, sim, responsabilidade, com liberdade, com conexão. Quando a gente consegue isso, a gente consegue ter esse ambiente respeitoso para todos, encorajador. E sabe o que acontece? Naturalmente,
não tem tantos comportamentos desafiadores. As crianças não são indisciplinadas. Os filhos, existe um verdadeiro respeito, porque são feitos os acordos juntos. Quando nós temos problemas, os problemas são resolvidos juntos. Então, e quando os adultos precisam dizer não, é só saber dizer não. É dizer não com gentileza, com dignidade, com respeito. Nós estamos falando sobre ser autoridade, mas essa autoridade que acolhe, que observa qual é a necessidade do meu filho, por que ele está se comportando desse jeito. As crianças não têm comportamentos desafiadores à toa. E a natureza pode ser a solução. Esse contato, essa conversa, vamos tomar um banho? Quem aqui não usou essa estratégia, né, para se acalmar? Um banho demorado, uma água morna caindo no ombro. Só isso já relaxa. Então, vamos tomar um chá? Vamos tomar uma água, né, um suco natural? Vamos comer uma fruta? Vamos ali na árvore colher uma fruta do pé? Vamos lá no jardim ou no quintal para eu contar uma história para você? Pronto, vamos conversar ali, sentados na grama, né? Então, são atitudes simples que vão garantir tempo de qualidade, momento especial, memórias afetivas, essa conexão. E aí, todos os índices, gente, de distúrbios de aprendizagem, dificuldades, mau comportamento, isolamento, depressão, né? Essa sensação de eu estou sozinho que você mencionou, que tanto os adultos quanto os jovens e as crianças. Você trouxe o caso desses japoneses, mas você sabe que isso é uma realidade, né, global. O mundo todo está se sentindo sozinho. E aí fica sozinho no seu mundo ali, com essas pessoas que são virtuais. E por que não um olho no olho? A conversa. As habilidades sociais, as crianças deixaram de desenvolver durante pelo menos 2 anos por causa da pandemia. E para algumas pessoas, né, para nós, com mais, no meu caso, mais de 50, 2 anos não faz tanta diferença assim. Agora, para uma criança de 4, 2 anos é metade da vida dela. Exato. Para um adolescente que foram aqueles 2 anos em que ele estaria tocando, mexendo, brincando com outros colegas, praticando esportes, foram 2 anos que impediram, que dificultaram. E agora cabe a nós, adultos, recuperar esse tempo e voltar a conversar, a dialogar, ensinar os nossos filhos a olhar no olho. Então, algumas regras do tipo, vamos combinar que momentos nós vamos estar juntos e vamos deixar o nosso celular longe, carregando, descansando também. Que momento nós vamos estar juntos para se divertir? Que atividades nós podemos fazer que seja uma atividade em família, prazerosa, agradável, que vai fazer que todos passem momentos gostosos, né? Então, aonde nós vamos fazer isso? O que nós vamos fazer? Que esporte nós vamos praticar? Enfim. Eu fico pensando, você, pai e mãe, que muitas vezes me diz assim, meu filho não quer mais ler a Bíblia, meu filho não quer mais ir à igreja. Experimenta conectar seu filho espiritualmente, indo para um ambiente que traga pacificação à sua mente e o deixe mais aberto para um texto bíblico. Já imaginou, você leva seu filho para um jardim, para contemplar a natureza, enquanto você lê com ele ali, ou recita, ou lembra, quando Jesus Cristo disse, olhai os lírios do campo. Olhai os lírios do campo, contemple, aprenda. Olha, eu cuido dos lírios do campo, eu cuido das flores, eu cuido da natureza, como eu também cuido de você. Filho, você anda ansioso, ansiosa, mas olha, Deus cuida de nós. Então, essa relação também espiritual, essa expressão da nossa fé, precisa ter também um ambiente que favoreça a assimilação, a interpretação, conhecimento, para que essa verdade encontre raízes ou crie raízes nessa conexão com a criação. Deus é o nosso Criador. Inclusive, lembro para você o guia de estudo, que já não é meu, agora já dei para a Beth. Esse guia de estudo que vai lembrar para a gente das nossas origens.
Então fica aqui esse chamado a você considerar a educação, o cuidado com seus filhos, com a sua família, o seu bem-estar físico, mental e espiritual, no contato com a natureza, que é um dos princípios ou um dos elementos, um dos recursos do próprio Criador, para que haja nessa interação mais saúde e bem-estar. Beth, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você muitíssimo. Eu quero só lembrar que aquela outra revista que você escreveu, eu li inteira, vou ler essa daqui também. E eu lembro que lá, como era o nome mesmo da revista? Pais Preparados, Filhos de Caráter. Maravilhosa. Boa, Beth. Não, obrigada. É verdade. E você sabe, eu li inteira e eu lembro que tem lá a menção sobre a importância da natureza. Exatamente. Então, se você já tem essa revista, vai lá ler os benefícios, porque realmente... Faz indiscutível, gente. Faz diferença. Obrigada pela lembrança. Pais Preparados, Filhos de Caráter é outra sugestão do nosso guia de estudo para você. Escrevi com muito amor e pesquisa para você. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Segue a Beth, hein? Vai conhecer mais o trabalho dela. Um abraço.